Hoje é dia de ampliar a mente, se munir com espada e balança, para falar do elemento esotérico ar. Bom, e quando a gente pensa no elemento ar, talvez uma das primeiras coisas que vem à cabeça é justamente a ideia de que o ar está em todas as partes, né? Então, esse elemento esotérico, ele é um elemento que está muito associado à capacidade de comunicação, né? Por que a capacidade de comunicação? Porque através da comunicação eu consigo me conectar com o João, eu consigo me conectar com o Paulo, eu consigo me conectar com várias pessoas, né? Eu consigo me conectar com vocês. Então a comunicação faz com que os espaços se encurtem, né? Faz com que aquilo que em tese parece distante se aproxime. Então o ar ele tem muito essa característica de união, de congregação, de fazer com que todos compartilhem de um mesmo ambiente. Uma outra característica também muito associada ao ar é o pensamento. O ar está muito ligado à ideia de pensar, ao intelecto, a ideias, né? Por quê? Porque o pensamento ele também tem essa ideia expansiva do ar, né? Você, através do pensamento, você consegue se conectar, você consegue se comunicar com as outras pessoas. O pensamento, ele permeia, vamos dizer assim, a atmosfera de um ambiente, né? Então, o ar ele vai estar sempre associado com essas características. E tem até um aspecto interessante associado a essa ideia de pensamento, que é tanto a forma como você recebe os estímulos, as ideias de fora e interage com elas, quanto o significado que você dá a essas coisas e, posteriormente, a maneira com a qual você devolve isso para o meio, né? E existem alguns pontos interessantes dentro dessa colocação, que é, primeiro, como nós recebemos esses estímulos que vêm de fora, essas ideias. Segundo, como nós analisamos essas ideias? Será que nós realmente olhamos para ela da maneira que elas se apresentam? Ou será que no nosso processo mental, no nosso processo intelectual, no nosso processo de separar e dar significado a essas coisas, nós colocamos algumas ideias muito subjetivas, algumas coisas que não estão tão relacionadas assim ao que de fato está acontecendo, mas ao que tem dentro de nós. E posteriormente, obviamente, a maneira que a gente comunica isso para o meio. Esse entendimento, ou a falta de entendimento, é um aspecto do elemento esotérico ar que é muito importante para a nossa vida, para o nosso dia a dia, porque para inúmeras situações do nosso cotidiano, nós vivemos coisas que são um pouquinho mais ilusórias. Nós vivemos coisas que não necessariamente precisariam ser vividas ou poderiam ser experienciadas de maneira diferente. Trazendo um pouco do elemento ar para isso que o João colocou, né, e dando um pouco mais de forma para ele, uma das questões do elemento ar, né, é você parar para pensar. A gente tem uma dicotomia entre uma ideia filosófica do Ocidente e do Oriente sobre a palavra matar. Quando o oriental fala da palavra matar, ele não está falando em destruir, como o ocidental geralmente pensa. Ele está falando em domesticar, em apaziguar, em tornar-se senhor daquilo. Então, quando o oriental vai falar que você deve matar os seus desejos, não significa que você não deve ter desejos, mas que os seus desejos devem estar de acordo com a vontade, daquilo que é sagrado. Já quando o ocidental ele vai falar que você deve matar os seus desejos, ele está falando que você não deve ter desejo algum. A palavra matar é uma, mas ela pode ter significados diferentes. A busca por essa subjetividade de quem falou é importante para quando nós queremos nos comunicar com ela. Porque se você escuta alguém que tem uma doutrina mais oriental falar essa palavra, você não pode interpretar do ponto de vista ocidental, porque você está criando uma separação. E o elemento ar, ele busca unir. Por isso que é importante você prestar atenção nas subjetividades, sejam as suas, sejam dos outros, para que assim você alcance essa verdade maior. E um desses exemplos clássicos é representado pela deusa Têmis. A deusa grega Têmis, ela não é a deusa da justiça, né? A deusa da justiça na Grécia é a Dice, mas ela era a deusa dos magistrados. Antes de qualquer julgamento, os magistrados oravam para ela. Ela possuía uma balança, e essa balança da Têmis, ela simbolizava o equilíbrio dentro da mente do magistrado, para que ele afastasse as suas subjetividades e entrasse em contato com aquilo que é elevado. E ao entrar em contato com aquilo que é elevado, ele conseguia proferir um julgamento justo, não tendencioso para um lado ou tendencioso para uma outra parte, mas equilibrado, livre de subjetividade e repleto da objetividade daquilo que irradia do alto. Um outro símbolo que conversa muito com essa ideia
e com a ideia do ar e com a ideia que você trouxe, é o símbolo da espada, né? Embora muitas vezes a espada esteja associada com o elemento fogo, né? Ou no imaginário ela esteja associada ao elemento fogo, e existe um porquê para isso, ela é um símbolo do elemento ar, né? Então, propriamente dita, a espada é um símbolo do elemento ar. E por que ela é um símbolo desse elemento? Porque, como a gente falou, o ar é comunicação, o ar comunica as coisas. E o que a espada vem comunicar? A espada vem comunicar céu e terra. Ela vem comunicar o que é elevado com o que é mundano ou com o que é baixo e vice-versa. Se a gente pensar na ideia da espada, né, junto com a ideia da justiça, junto com a ideia do equilíbrio, a espada ela vem como uma ferramenta que serve sim ao fogo, porque comunica aquilo que é sagrado, comunica aquilo que é elevado, mas para que esse fogo possa chegar aqui embaixo, para que essa informação possa chegar aqui, é preciso do ar. É preciso que ele desça pelo fio da espada, que ele seja conduzido por esse fio que é o ar, para poder se materializar, para poder se manifestar. E da mesma forma o contrário, para que as coisas daqui possam se elevar e possam se elevar de maneira ok, de maneira positiva, é preciso que o ar, ou seja, é preciso que a espada venha e corte, como o Paulo falou, né? Mate, não matar no sentido de eliminar, mas venha cortar, venha subjugar, venha dominar e lapidar, tirar aquilo que não pode, tirar aquilo que não é certo, tirar aquilo que não é justo, para fazer com que aquela informação possa comungar com o sagrado, possa comungar com essa energia divina de uma forma harmônica, de uma forma equilibrada. E isso traz um aspecto bem interessante, que está muito relacionado ao elemento ar, que não basta somente enxergar o ideal e muitas vezes tê-lo dentro de si. A forma como se coloca esse ideal para fora, a forma como se busca esse ideal diante das outras pessoas também é muito importante. E aí, tanto na linguagem verbal, como você comunica essas coisas, como você interage com as outras pessoas, quanto nas outras formas mesmo de interagir dentro e fora de você. O como é muito importante, os meios são muito importantes, não apenas os fins, porque o ideal pode sim ser deturpado de acordo com a maneira que você o expressa na sociedade, no meio que você vive. E aí um outro signo, um outro símbolo relacionado à ideia do ar é o próprio incenso, que é muito famoso, né? Bastante conhecido. E aí o incenso não é só o cheirinho gostoso, embora ele seja também um cheirinho gostoso, e tudo bem usar dessa forma, a gente até já comentou sobre isso em alguns vídeos, mas o símbolo do incenso está associado ao ar porque a fumaça que o incenso provoca, teoricamente, vai no ambiente e ocupa todo esse ambiente para que ele possa purificar as ideias, os pensamentos, a energia que compõe aquele lugar, que compõe os pensamentos daquelas pessoas. E aí fica até como sugestão, caso você não conhecesse ainda esse atributo do incenso, que é quando você vai utilizá-lo, mentalizar coisas boas, se conectar com esse fogo sagrado, com essa essência, para que através dessa ferramenta do ar, você possa trazer essa essência divina para o meio e para dentro de você também. Em nossos grupos de estudos, inclusive, a gente estuda um pouco sobre isso também, a gente traz de uma maneira um pouco mais aprofundada. Caso você queira conhecer um pouco mais dos nossos grupos de estudos, você pode procurar no Catarse, é catarse.me/Pedra de Afiar. Lá tem alguns links que você pode se inscrever, inclusive, nesses grupos, onde a gente pode estudar um pouco mais sobre o ar e outros elementos. E dentro desses nossos estudos, tem um que eu vou tirar só um pontinho para trazer aqui para gente, que é justamente a passagem que se encontra na Bíblia ou na Torá, caso você queira pegar mais próximo da fonte, quando Adão e Eva são expulsos do paraíso. Quando Adão e Eva saem do paraíso, Deus coloca um anjo segurando uma espada flamejante, justamente para fazer essa comunhão entre o símbolo do fogo com o símbolo do ar, a espada e o fogo ali dentro. Para quê? Para se Adão e Eva voltassem para o paraíso, ele vai cortar, não para matar, para eliminar Adão e Eva, mas para cortar aquilo que é impuro, aquilo que não é sagrado, porque a volta para o paraíso, ela deve ser uma volta em sintonia com a divindade. Esse mesmo exemplo a gente vai encontrar na balança de Maat, na cultura egípcia. Quando você morre, o seu coração, que é o catalisador da sua alma, é colocado numa balança ao lado de uma pena, para ver se o seu coração ele é puro ou é impuro. Se ele for puro, você segue o caminho, porque significa que você está entrando em contato com a divindade, significa que você se purificou no seu cotidiano. Caso não seja puro, tente outra vez. Começa, vai lá, tenta mais de novo. E isso que o Paulo trouxe, essas coisas que a gente comenta, só ressaltam a importância de entender os símbolos, a importância de entender os significados por trás dessas coisas,
que às vezes para nós parecem um pouco complexas, um pouco distantes do que a gente vive na realidade. Quando a gente começa a desvelar a verdade que está por trás de tantos significados, de tantos símbolos diferentes, a gente começa a perceber talvez essas coisas nem sejam tão difíceis assim de compreender. De aplicar um pouquinho, mas de compreender talvez nem tanto. Já é um primeiro passo super importante para que nós, a partir delas, consigamos interagir de maneira um pouco mais harmônica com o nosso meio, com o mundo. E se você gostou dessas colocações, se você gosta dos nossos vídeos, se você gosta do material que a gente constrói, que a gente produz por aqui, agora tem uma nova forma de nos auxiliar. A gente tem um financiamento coletivo, um projeto no site do Catarse, é catarse.me/pedra de afiar, e lá você pode não só conhecer alguns dos nossos projetos, alguns dos nossos grupos de estudo, como também nos auxiliar com valor mínimo de R$15 ou qualquer outro valor que você tenha a vontade de doar para nós. E essas doações elas são revertidas para a produção de materiais, para a manutenção da nossa estrutura e para que nós possamos fazer com que o nosso projeto cresça ainda mais. Se você também quer ajudar o nosso projeto a crescer, lembre-se de se inscrever no nosso canal caso não seja inscrito. Divulgue-o para os seus amigos também, para que eles também possam se inscrever, curtir o vídeo, deixar comentários aqui, ativar o sininho para receber notificações de lançamentos novos. E além disso, também segue a gente nas nossas redes sociais. Nós temos Instagram, Facebook, todo dia tem publicação lá, com mensagens de textos bem bacanas. E até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.